Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, nós vamos apresentar para vocês aqui os gráficos da evolução do Covid aqui no município de Areis. Eu já fiz a atualização na planilha, né? Já estou considerando o boletim do dia 17 de julho e já trago aqui para vocês essas informações, certo? Então, como observamos, né, aqui no início, em 19 de março, até o dia 9/5, a gente tem uma situação aqui aparentemente tranquila em relação aos casos de Covid no município de Areis. Mas a partir do dia 9/5, nós começamos a notar a alteração nessa curva, ou seja, o crescimento exponencial, né, no número de casos de Covid no município de Areis. Né. Já no boletim do dia 17, fazendo aqui a atualização, a gente observa que essa curva continua, né, em crescimento, certo? Continua em crescimento. Então, até o boletim dia 15 tinha 202, aí já aumentou para 222 casos de Covid no município de Areis. Preocupante essa situação. Os casos suspeitos, né? Então, do dia 19 de março a mais ou menos o dia 10, 10 dia 5 a 10 de abril, a situação era tranquila também com relação ao número de casos suspeitos, mas depois você vê que começa a ver aqui ó, um acentuado crescimento, né, da curva, né, então começa a ocorrer um crescimento dessa curva também de forma exponencial, né, dos casos suspeitos. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais suspeito, provavelmente mais casos vão ser detectados de Covid mais à frente, né? Mas aí, quando atualizamos o boletim no dia 17, observamos que o número de casos suspeitos, aqui, ó, no dia 17 de julho do boletim, há uma pequena queda, mas isso aqui ainda não é um resultado que terá continuidade, né? Esperamos que sim. E outra coisa, essa quantidade suspeita caindo, provavelmente vai cair o número de casos também, né? Por isso que a gente já começa a olhar com outra situação, mas aí precisa outras amostras para concretizar esse decaimento, né? Ou seja, a queda da curva, né? Bem, esse outro gráfico aqui mostra o número de casos recuperados. Então, até aqui, a gente observa que também é uma curva exponencial. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo é preocupante também, porque se tem muita gente recuperada, é porque tem muita gente que se contaminou, não é verdade? Atualizando, essa curva também começa aqui a ter uma pequena declinação, né? Querendo ter a tendência de queda, mas formando platô, né? Com o famoso platô. Mas aí também não podemos concluir ainda, porque é preciso outras amostras, né? Para demonstrar que realmente isso está acontecendo. Por enquanto, a gente considera que está em crescimento o número de casos recuperados também, né? E o número de casos suspeitos e confirmados. E aqui o número de casos de mortes, o número de mortes, né? Então, o óbitos, até agora foram 3 confirmados, 2 estão em investigação, por isso eu não contabilizei aqui, mas esses 3 esperamos que esse número permaneça constante, né? Ou seja, continue esse platô aqui formado. Isso, se continuar constante, então a gente espera não ocorrer nenhuma morte daqui para frente, que Deus nos abençoe e realmente isso permaneça dessa forma. A atualização do dia 17 continua do mesmo jeito, não houve modificação, graças a Deus. E aqui eu mostro o gráfico da média móvel dos casos diários. Então, os casos confirmados aqui é a linha azul e a média móvel, né, que é a previsão. Né, a média móvel é calculada entre os casos do boletim anterior e do boletim atual. A gente somou esses casos e dividiu por 2, dá a média móvel. Então, a nossa média móvel aqui ela está menor do que os casos confirmados. Né? E, assim, aparentemente, para nós é uma preocupação. Estamos tendo mais casos do que o que era previsto, certo? As duas
continuam com um crescimento acentuado, né, de casos confirmados de Covid. Esperamos que haja uma queda, né, um decaimento que forme aqui o platô, se estabilize, né, esse número. Aqui a média móvel usando o gráfico de barras para os casos confirmados e o gráfico de linha representando a média móvel. Dá para você ver claramente aqui, ó, na maioria dos casos confirmados, estão acima da linha da média móvel, né? Então, os casos, eles estão maiores do que o previsto, né? Os casos confirmados. Nesse outro gráfico aqui, a gente tem a relação entre a média móvel dos casos suspeitos e os casos suspeitos. Os casos suspeitos são o azul e a média móvel é a laranja. Então, observando aqui, ó, os casos suspeitos são menores do que a média móvel, né? Em alguns pontos eles se encontram, certo? E aqui eu vou mostrar esse outro gráfico, né, também, só que comparando o gráfico de barras dos suspeitos com a média móvel. Então, nós observamos que praticamente todos aqui estão abaixo ou coincidindo com a média móvel, né, dos casos suspeitos. Então, está dentro da previsão. Já os casos recuperados também aqui, ó, a média móvel e os casos recuperados em azul e a média móvel em laranja. E observamos que os casos recuperados estão abaixo da média móvel, né? Em poucos pontos há uma coincidência, né? Então, se tivesse tendo mais pontos de coincidência, eu acho que seria melhor, né? Que no caso teríamos mais casos em recuperação, certo? Agora essa curva ela continua acentuada, como eu falei, aqui um pequeno declínio, né? Por um lado, é positivo, né? Quando tem muitos recuperados e ao mesmo tempo é preocupante porque isso quer dizer que muita gente se contaminou também, né? E se isso se estabilizar, né, e não houver alteração em um dos outros gráficos, é uma situação também bem interessante e que a gente pede que aconteça, né, dessa forma, que não haja mais nem alteração, que essa doença ela acabasse hoje, era muito bom para todo mundo, para toda a nossa cidade, para o país, para o estado, para o país e para o planeta, né, de uma forma geral. Bem, aqui mostrando a relação, o gráfico de barras e o gráfico de linhas, casos recuperados e a média móvel. Então, vocês estão vendo aí a média móvel dos casos recuperados, né? Então, como falei, alguns pontos coincidem e outros estão abaixo. O ideal era que fossem todos coincidentes, né? Mas lembrando que tem aquele ponto, né, que a gente tem que discutir. Quanto mais recuperado, mais casos de Covid supõe-se que também exista, né? Então, é preocupante. Mas, com relação à questão da recuperação, é muito importante, né? Que todos que venham a ter essa doença se recuperar para a gente vai ser uma benção de Deus. E aqui, a média móvel dos casos de óbitos, né? Então, vocês veem que está coincidindo, né, com os óbitos que ocorreram. Esperamos que permaneça nesse nível aí de 3 e que não avance mais. Que Deus nos abençoe. A mesma coisa, né? A média móvel com gráfico de barras para vocês verem. Agora, esse aqui é um gráfico que dá uma visão geral, né? Então, nos preocupa o seguinte: você tem aqui o azul, casos confirmados, o laranja, casos descartados, o cinza, suspeitos, o amarelo, recuperados e o azul claro, mortes. Então, confirmados está maior do que o número de suspeitos. Passou. Né? Então, tem menos suspeitos do que confirmados. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante, né? Por ter mais confirmados do que suspeitos. Né? E se tivesse mais suspeitos e menos confirmados, melhor seria. Não é isso? E casos descartados. Ó, nós observamos aqui que está havendo uma queda de casos descartados. Isso é preocupante porque isso quer dizer que a maioria está sendo confirmada. Né? Então, é preocupante porque a queda desses casos descartados vai ocasionar, se continuar nesse pico de contaminação, né, e casos,
tornando essa curva aqui maior, né, ou seja, mais crescente, e não é isso que a gente quer que ela forme um platô, ela caia, certo? E os casos recuperados, como nós estamos vendo aqui, ó, tá aumentando, né, tá aumentando, e ela deu uma declinada aqui, mostrando um decréscimo proporcionalmente em relação ao número de casos, certo? E mortes, como vocês estão vendo aqui, os óbitos, né, manteve-se constante, esperamos que continue assim. Então, os casos que nós temos que nos preocupar são esses três aqui nesse momento. Lógico, tem outros também, mas eu chamo a atenção desses três aqui, ó. Casos confirmados, descartados e suspeitos, né? Então, se diminuiu os descartados, mas está aumentando os confirmados, né? E os suspeitos diminuindo, né? Então, é porque a maioria dos casos confirmados estavam entre aqueles suspeitos, né? Esperamos que isso mude e que essa curva aqui dos casos confirmados ela se estabilize, forme um platô e comece a cair, certo? Espero que tenha ajudado a todos vocês a compreender como é que está a evolução dos casos de Covid na nossa cidade, né? E pedimos assim a atenção de toda a população, a atenção do comércio, a atenção do poder público, né? Cada um tem que fazer sua parte. As pessoas têm que fazer sua parte, o comércio tem que fazer sua parte e o poder público também tem que fazer sua parte, porque se todos juntarem as mãos e lutarem contra essa doença, com certeza vamos vencer. Agora, se cada um ficar trabalhando da sua forma, né, é difícil a gente controlar essa doença no, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no planeta. Certo? Muito obrigado, espero que tenha ajudado na conscientização das pessoas. Estou mostrando através desse gráfico uma forma didática diferente da apresentada nos boletins, que é planilhado, né? Aí não, aí dá uma visão em relação a crescimento, a decrescimento, a estabilização, certo? Espero que tenha contribuído. Muito obrigado pela atenção. A quem chegar a visualizar esse vídeo, eu fico muito agradecido.